Olá, seja bem-vindo ao canal Física Pai d'Égua. Eu sou o professor Ival Medeiros e vou resolver mais uma questão sobre a lei de Ohm. A questão número 12, e ela diz o seguinte: sabe-se que a resistência elétrica de um fio cilíndrico é diretamente proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da sua secção reta. Bem, e o que ele diz aqui nesse enunciado é a segunda lei de Ohm. Ela é R igual a ρ L dividido por A. Então esse ρ aqui é a resistividade do material. Então tu tens um fio, esse fio ele tem uma resistividade que depende do que ele é feito. Por exemplo, se o fio for de cobre, tem um valor para o cobre. Se for alumínio, tem outro valor, que é o valor do alumínio. Então cada material tem sua resistividade. Mas a resistência vai depender do comprimento e é diretamente proporcional. Se aumenta o comprimento, aumenta a resistência. E inversamente proporcional à área. Se a área aumentar, a resistência diminui. Então esse enunciado está falando daqui da segunda lei de Ohm. A. O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento, mantendo constante a área da sua secção transversal? Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Ele não vai fazer nada com a área, porque ele diz mantendo constante a área. Então, não mexe na área, só vai triplicar o comprimento. Então, aqui na alternativa A, o novo comprimento, L', é 3 vezes o comprimento anterior. Então, a resistência nova, R', vai ser ρ, L' sobre A. A não mudou, só mudou o L'. Então, a gente vai fazer, só mudou o L. Esse aqui é 3L e aqui é A. No lugar de L', o novo comprimento, eu coloquei 3L's, então vai ficar 3 ρ L sobre A. Essa aqui é a resistência inicial dele. Então, isso aqui é R. Então, quer dizer que a nova resistência, R', é a resistência dele. Então, triplicou a resistência. Triplica o comprimento, triplica a resistência. É o que diz aqui essa lei. A resistência é diretamente proporcional ao comprimento. B. O que acontece com a resistência do fio quando duplicamos o seu raio, mantendo constante o seu comprimento? Então, olha, agora, na alternativa B, a gente tem que ver que a área, ela depende aqui do raio, né? Rzinho. Então, a área, ela vai ser π vezes o raio ao quadrado. A área é diretamente proporcional ao quadrado desse raio. Se eu duplicar o raio, a área não vai duplicar. Então, a nova área, né, se eu vou colocar aqui B, então a gente vai ter um novo raio, R', é o dobro do raio, porque duplicou. Quanto vai ser a área? A área, ela vai ser, a nova área vai ser π vezes o novo raio elevado ao quadrado, R'. Sendo que esse novo raio, ele é 2 vezes o raio anterior. Então, eu tenho que elevar ao quadrado. E 2R ao quadrado aqui vai ficar 4R ao quadrado. Esse 4 ele vem aqui para fora. Então, a nova área vai ser 4π vezes R ao quadrado. Então, esse πr ao quadrado é a área inicial dele aqui, olha. Então, nós vamos ter, isso aqui é a linha, né? Então, a linha vai ser, a nova área, eu chamei de linha, vai ser 4 vezes a área anterior. Aí, agora, nós vamos olhar a resistência, que a resistência é ρ L dividido pela área. A resistência, como nós falamos, é inversamente proporcional à área. A área aumentou, então a resistência ela vai diminuir. E a área aumentou 4 vezes, então a nova resistência vai ser a resistência antiga dividido por 4. Ela foi reduzida à quarta parte. Então o que acontece com a resistência do fio quando duplicamos seu raio? A resistência do fio vai ficar 4 vezes menor. Então a resposta é essa, não é? O que acontece com a resistência do fio quando triplicamos o seu comprimento? A resistência vai triplicar. O que acontece com a resistência do fio quando duplicamos o seu raio? A resistência vai ficar 4 vezes menor. Então, a resposta triplica e fica 4 vezes menor.
Bem, se você gostou desse vídeo, dê um like, assine o canal, porque eu estou colocando vídeo todos os dias da semana para que você fique bem preparado para o Enem, para os vestibulares em geral e para as provas na sua escola. Muito obrigado e até a próxima.